Excelentíssimo, a senhor, a ministro, a DUI e Tribunal Superior Eleitoral TSE, Coligação pelo Bem do Brasil, Partido Liberal, Republicanos e Progressistas, inscrita no CNPJ-MF sob o número 47.508.748.0001, 63, neste ato representada por seu presidente, senhor Valdemar Costa Neto, Jair Messias Bolsonaro, brasileiro, presidente da República, inscrito no CPF número 453.178.287, 91, e Walter Souza Braga Neto, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF número 500.217.537, 68, todos com endereço para receber intimações em XQL 08. Conjunto 06, Casa 20, Lago Sul, Brasília DF, CEP 71.620, 265, por seus advogados subscritos ao final, procurações anexas, com fundamento no artigo 51 da Resolução TSE nº 23673/2021, propor a presente representação eleitoral para verificação extraordinária do pleito eleitoral de 2022, máxima em razão de laudo técnico de auditoria realizada pela entidade especializada Instituto Voto Legal, IVL, em que foram constatadas evidências contundentes do mau funcionamento de urnas eletrônicas, através de eventos registrados nos arquivos logs de urna, conforme será demonstrado e exposto a seguir. Ademais, por serem partes diretamente impactadas e interessadas com a solução da presente controvérsia, são indicados, no polo passivo da presente representação, e Coligação Brasil da Esperança, composta pela Federação Brasil da Esperança, FE Brasil, PT, PCdoB e PV, Solidariedade, Federação PSOL Rede, PSB Lagírio Avante Pros, com sede em X. QL 26, Conjun, Casa 19, Lago Sul, Brasília DF, CEP 71.665, 115, por sua representante legal, Gleise Helena Hoffmann. 2. Luiz Inácio Lula da Silva, brasileiro, candidato ao cargo de presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores no pleito de 2022, inscrito no CPF sob o número 070.680.938-68, domiciliado na quadra San 601 módulo H, 2059, Asa Norte, Brasília, DF, CEP, 70.830-018, e 3. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, brasileiro, casado, candidato ao cargo de vice-presidente da República no pleito de 2022 na chapa encabeçada pelo segundo representado, inscrito no CPF sob o número 549.149.068, 72, domiciliado na SCLN 304, Bloco A, sobre loja 01, entrada 63, Brasília DF, CEP 70.736, 510. E cabimento, legitimidade e tempestividade da presente representação. 1. Em primeiro lugar, nos termos do artigo 6º da Resolução nº 23673/2021 do Tribunal Superior Eleitoral, consta expressamente a condição do Partido Liberal como entidade fiscalizadora do pleito eleitoral de 2022. Portanto, a agremiação requerente detém a condição de entidade fiscalizadora e possui legitimidade para postular perante esse e TSE providências necessárias à comatação das inafastáveis irregularidades comprovadas. 2. Além disso, a Resolução nº 23673/2021 DSC Tribunal Superior Eleitoral, especificamente disciplina, em seu artigo 51, que as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem, sob pena de indeferimento liminar. 3. O fundamento legal, aliás, estabelece que, além das fases ordinárias de fiscalização do processo eleitoral, há possibilidade de verificações suplementares ou extraordinárias. De outra forma não poderia ser, uma vez que a complexidade do modelo eleitoral brasileiro, baseada no emprego maciço de tecnologia, pode desencadear inúmeros fatos e circunstâncias que não poderiam ser exaustivamente previstos pela Corte Eleitoral, à qual foi outorgada competência para estabelecer regras que viabilizem a realização das eleições, artigo 105 da Lei nº 9504/1997. 4. Por fim, deve ser destacada a tempestividade da presente petição. De fato,
1 do artigo 51 da Resolução TSE nº 23673/2021 dispõe que o prazo para verificação extraordinária encerra 5 dias antes da data limite para a manutenção dos lacres das urnas e para a liberação da desinstalação dos sistemas, sendo que o artigo 240 da Resolução nº 23669/2021, por sua vez, estabelece que as urnas permanecerão lacradas até 10 de janeiro de 2023. Assim, a data final para a postulação da verificação extraordinária será o 5º dia antes do dia 10 de janeiro de 2023. 5. Portanto, a partir do que disposto no 1 do artigo 51 da Resolução nº 23673/2021, interpretado em conjunto com o artigo 240 da Resolução 23669/2021, a data limite para a verificação extraordinária se encerrará, apenas, no dia 5 de janeiro de 2023, data não ultrapassada no presente protocolo. 6. Conforme será aprofundado a seguir, a matéria veiculada na presente petição é de cunho estritamente eleitoral. Ou seja, não se trata de matéria administrativa. Essa natureza jurídica é essencial para delimitar a competência do órgão que deve processar e julgar o processo. 7. Veja-se que as matérias puramente administrativas têm na presidência do TSE o órgão competente para julgamento, Lei nº 9784/1999. Todavia, quando se trata de matéria eleitoral, há necessidade de que o tema seja deliberado pelo Tribunal Pleno, ou seja, o TSE deve deliberar sobre a matéria de forma colegiada. Sobre o tema, prescreve o artigo 8º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis, art. 8º são atribuições do Tribunal apurar, pelos resultados parciais, o resultado geral da eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, proclamar os eleitos e expedir-lhes os diplomas. 8. Diante desse contexto normativo, requer-se que a presente representação seja livremente distribuída, de modo que o relator da matéria seja sorteado mediante critérios aleatórios previamente estipulados e aplicados pelo processo judicial eletrônico PJE. Terceira, prólogo e premissas necessárias. Modelo eleitoral brasileiro. Imposição constitucional de certeza quanto à rigidez do processo eleitoral. Ausência. Comprovação de mau funcionamento das urnas eletrônicas. Fiscalização e auditoria por entidade técnica qualificada. Essencialidade do log da urna como elemento técnico de auditoria. Desconformidades, irreparáveis. 9. A sociedade brasileira passou por inúmeras transformações ao longo da história. Da solidez dos institutos sociais tradicionais ao caráter fluido apresentado na presente época. Nesse rumo seguiram os conceitos de democracia e direitos fundamentais. Norberto Bobbio nos ensina que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. 10. Em casu, a análise empírica acerca da importância do voto e da premissa fundamental de que somente é possível validar os resultados de uma eleição quando se puder conferir certeza, e não probabilidade, seja qual for sua intensidade, de que os votos de cada cidadão foram registrados e contabilizados de forma correta, só tem cabimento quando se analisa a essência do regime democrático com o conceito de soberania popular. Aliás, é a própria Constituição da República que prevê, como princípio estruturante, a vontade do Constituinte de estabelecer um Estado democrático de direito, e que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, CRFB 88, artigo 1º, caput e parágrafo único. 11 e desse modo, doutrinariamente, são adotados alguns pilares sem os quais determinado regime não pode ser considerado efetivamente democrático, e a subordinação à Constituição, e deste, regras claras e universais estabelecidas em lei maior. 2. A soberania do povo independentemente de qualquer condição social nos rumos políticos do país. 3. A garantia irrenunciável de eleições livres, justas e igualitárias, realizadas mediante sufrágio universal. 4. A transitoriedade do poder político. V. O respeito incondicional pelos direitos e garantias fundamentais. E v. O controle e a fiscalização do poder constituído a partir da tutela irrestrita de proteção dos direitos e garantias e das liberdades fundamentais. 12. Na democracia, assim, o povo é soberano,
nele residindo a base de autoridade e legitimidade do poder político estatal, o que nos remete à noção de soberania popular. Destaque: um regime efetivamente democrático denota o amadurecimento de um povo, que passa a ser artífice de seu destino, consequentemente, responsável por seus atos. É o próprio povo, soberano, que se governa. 13. Estabelecidas essas premissas, é-se disso que a ameaça à liberdade e à democracia é constante, o que impõe sua frequente consolidação e elevação. Na célebre e memorável lição do terceiro presidente dos Estados Unidos da América, Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. 14. Aqui, um ponto essencial salta aos olhos. Ao enquadrar direitos políticos como direitos de participação dos cidadãos no governo, a premissa maior é que cada indivíduo disponha do mesmo poder que os outros 5. Tanto com relação ao seu valor quanto ao resultado, no sentido de periodicamente formar a sua vontade coletiva e determinar o resultado final das decisões políticas do Estado. 15. Trata-se do desenvolvimento da famosa expressão de origem estadunidense one vote, de forma que os mecanismos e as instituições democráticas garantam que o peso do voto de cada cidadão deva ser o mesmo. Ou melhor, que cada cidadão tem o direito fundamental quanto à garantia de que o seu voto será considerado e computado de forma equânime a todos os outros cidadãos na escolha de seus representantes. 16. É a teoria fundante do direito expressamente tutelado pela Constituição da República de 1988, que prevê, em seu artigo 14, caput, que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. 17. Consectariamente, a base do regime democrático é a vontade do povo, concretizada no princípio da soberania popular, de forma que os cidadãos têm o direito imutável e inatingível de participar das escolhas políticas por intermédio de representantes livremente escolhidos mediante eleições autênticas e justas. Assegurando-se o sufrágio universal, direto, livre, periódico e igual para todos, a ser exercido pelo voto. 18. Ressaltando a importância do voto enquanto um instrumento da soberania popular garantido a cada cidadão, sem distinções de qualquer gênero, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, em belo ensinamento doutrinário, destaca que voto é poder. O voto é o verbo mais vigoroso do cidadão. É a sua voz que se faz soar para a planificação da democracia representativa. 19. Deveras, o denominado direito político ativo, e o sufragi, é o direito de votar através de um sistema eleitoral que garanta ao cidadão, de forma efetiva, indene de qualquer dúvida, não só a liberdade e sigilosidade do voto, mas, também, que sua escolha efetivamente seja registrada e contabilizada, com o mesmo valor dos demais cidadãos, na apuração daqueles que serão, pela decisão da maioria, os representantes na condução da política e da res publica. 20. Em palavras mais diretas, cuida-se da conjugação dos princípios constitucionais estruturantes da autenticidade do resultado eleitoral e da máxima igualdade na disputa eleitoral. 21. No ponto, na clássica lição de José Ortega y Gasset, a saúde das democracias, quaisquer que sejam seu tipo e grau, depende de um mínimo detalhe técnico, o processo eleitoral. Tudo o mais é secundário. Se o regime das eleições é acertado, se ajusta à realidade, tudo vai bem, se não, ainda que o resto marche otimamente, tudo vai mal. 22. No Brasil, como se disso, a cada dois anos os brasileiros são convocados às urnas para a eleição de seus representantes, intercalando-se eleições das esferas federal e estadual com as da esfera municipal. 23. Nesse cenário, desde a redemocratização advinda com a Constituição da República de 1988, as eleições brasileiras foram seriamente transformadas e uma das principais modificações foi a implantação do voto eletrônico em 1996, passando a ser o único em todo o país nas eleições de 2000. Visando a superação de uma infeliz tradição de manipulações eleitorais diversas, como o voto de cabresto, o voto formiguinha e o mapismo, as instituições brasileiras buscaram formas de garantir não só o sigilo e a liberdade do voto, mas, também, garantir a cada votante o efetivo e real cômputo de seu voto com valor igual para todos. 24. A partir de então,
iniciou-se um processo de implantação paulatina e de aperfeiçoamento para amadurecimento contínuo do sistema de votação pela urna eletrônica, que não possui data final, e todo o sistema eleitoral precisa estar à disposição para debater um dos aspectos mais relevantes de uma república democrática: busca pelo aperfeiçoamento do pleito eleitoral, de modo a diminuir, o tanto quanto possível, eventuais fragilidades que o sistema eletrônico de votação possa conter e, bem assim, poder transmitir maior fiabilidade aos eleitores. 25. De fato, é inequívoco que nem o indivíduo mais entusiasta do sistema eleitoral atual brasileiro acredita que as urnas e os mecanismos de apuração, totalização não possam ser aperfeiçoados para trazer à população cada vez mais segurança. Apenas a título de exemplo, veja-se que, no ano passado 2021, o próprio Tribunal Superior Eleitoral criou comissão para ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições, aumentar a participação de especialistas e entidades da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização do processo eleitoral e, por último, contribuir para resguardar a integridade do processo eleitoral. 8. Ademais, diversas propostas apresentadas pelos integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral, CTE, foram acolhidas para aprimorar o processo eleitoral no recente pleito de 20.229. 26. A necessidade da certeza da autenticidade do resultado da votação em um regime democrático é um tema onipresente no contexto eleitoral desde sempre e que extrapola o âmbito nacional. É objeto da legislação eleitoral brasileira desde o Império. A discussão democrática de todos os setores da sociedade é absolutamente necessária e impositiva para amadurecer e aprimorar o sistema eleitoral, de modo a mitigar, tanto quanto possível, a possibilidade de incidência de falhas ou vícios no sistema eletrônico de votação, afastando o dogma de que os aspectos que permeiam o sufrágio eleitoral sejam insuscetíveis de qualquer discussão e aprimoramento. 27. Em caso, um dos mecanismos mais importantes quanto à idoneidade do sistema eleitoral e da garantia constitucional do sufrágio universal do voto com valor igual para todos, artigo 14 da CRFB 88, é a garantia e o respeito às entidades de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. 28. Com efeito, se até 1996 a auditoria do processo, e aqui não se discute a idoneidade do processo eleitoral, em razão dos inúmeros problemas já narrados, mas da auditoria de forma abstrata, poderia ser realizada por qualquer indivíduo que pudesse atuar na contagem de cédulas e na verificação do registro dos votos no mapa de votação. A partir da revolução tecnológica advinda com as urnas eletrônicas, os mecanismos de auditoria se tornaram muito mais sofisticados, o que impôs às instituições democráticas, aos partidos políticos, às empresas e entidades especializadas em engenharia e aos pesquisadores qualificados a missão de auditar e fiscalizar o sistema eleitoral e traduzir à população em geral a compreensão de como o registro e a contabilização do voto são feitas, bem como quais os mecanismos que vão assegurar que o resultado das eleições efetivamente corresponda à vontade do eleitor, certeza da autenticidade do resultado da votação. 29. De forma bastante simples, a credibilidade e confiabilidade do processo de votação por intermédio das urnas eletrônicas impõe uma relação sinérgica entre as instituições e a sociedade civil, e está fundada no correto funcionamento das urnas eletrônicas e da idoneidade do processo de contabilização dos votos, missão irrenunciável da democracia brasileira e, consequentemente, desse Tribunal Superior Eleitoral, que vem, há pelo menos 2 décadas, envidando os maiores esforços para assegurar a rigidez do processo eleitoral e da proteção a um dos direitos mais importantes do cidadão, o direito ao voto, na sua amplitude necessária. 30. Nos últimos anos e a partir dessa louvável e irrenunciável exigência de que o voto individual seja auditável, a Justiça Eleitoral desenvolveu mecanismos de transparência e de participação da sociedade, permitindo aos cidadãos, partidos políticos, fiscais de partidos, candidatos, OAB e Ministério Público, a oportunidade de realizar a fiscalização e auditoria do sistema eleitoral durante as etapas do processo de votação, e não só do processo de contabilização, mas, também, o de funcionamento das urnas eletrônicas. 31. Nesse ponto, e para as eleições de 2022, esse Tribunal Superior Eleitoral disciplinou acerca da garantia e respeito às entidades de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, prevendo expressamente que o processo eleitoral possui inúmeras oportunidades de auditoria e fiscalização antes,
durante e depois das eleições. 32. Inciso, com relação aos procedimentos de auditoria e fiscalização posteriores às eleições. O próprio TSE expressamente indica que, até 3 dias após o segundo turno do pleito, publicará em seu site, e, os boletins de urnas, BAS, 2, os registros digitais do voto, RDVS, e 3, os logs das urnas eletrônicas utilizadas na eleição, de sorte que, com esses arquivos, é possível auditar os resultados e o funcionamento das urnas em todo o país. 33. Apenas para esclarecer os termos utilizados, o glossário Eleições Informatizadas 202.212 emitido pelo TSE destaca a finalidade de cada arquivo disponibilizado após as eleições para auditar os resultados e o funcionamento das urnas em todo o país. BU é com esse comprovante, emitido e publicado no final do pleito em cada sessão eleitoral, que se pode conferir os resultados, inclusive comparando com o que é divulgado pela Justiça Eleitoral na internet. RDV. O Registro Digital do Voto, RDV, criado em 2003, permite a recontagem dos votos da urna eletrônica por partidos políticos e coligações a qualquer tempo. Log. Os logs são os registros de atividade, como o histórico, de qualquer sistema. É onde se pode localizar possíveis alterações e acessos, como um histórico de atividades desenvolvidas naquele programa. O log da urna é um elemento de auditoria importante para os partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras. A partir das eleições 2022, os logs das urnas também estarão disponíveis na internet para qualquer cidadão. 34. Portanto, dos 3 arquivos publicados pelo TSE após as eleições, BAS, RDVS e logs, com relação à auditoria e fiscalização do funcionamento correto das urnas eletrônicas pelos partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras. Essa Corte disponibiliza, para cada urna, um arquivo chamado log de urna, log, que nada mais é que o registro de todas as atividades, e deste, histórico, ocorridas no equipamento. 35. Se, do ponto de vista técnico, o log de urna permite verificar o funcionamento da urna, monitorando-se cada atividade realizada, do ponto de vista da fiscalização ou auditoria. O log de urna visa, em tese, garantir às instituições, às empresas e entidades técnicas e aos cidadãos que detenham conhecimentos específicos de tecnologia da informação que possam, num primeiro momento, garantir a identificação individualizada de cada urna eletrônica utilizada no pleito eleitoral e, também, acompanhar a idoneidade de cada uma das atividades que ocorreram na urna, dentre elas, e o momento em que a urna foi ligada. 2. As checagens de autenticidade dos softwares instalados. 3. A testagem do teclado feita pelo mesário. 4. A carga dos dados de votação, candidatos e eleitores. V. A emissão da zerésima. V. O início da votação. 7. O registro do voto. 8. A finalização da votação. 9. A emissão do boletim de urna, BU, etc. 36. Trata-se de mecanismo essencial à auditoria e fiscalização do funcionamento das urnas eletrônicas. Tanto assim o é que, reconhecendo a importância das informações contidas nesses arquivos, o Tribunal Superior Eleitoral, após a finalização das eleições gerais de 2022 ocorrida no último dia 30 de outubro de 2022, e pela primeira vez na história do Sistema Eletrônico de Votação, publicou em seu portal eletrônico oficial, site resultados.tse. jus.br, bem como no portal de dados abertos da Justiça Eleitoral, todos os arquivos de log das urnas utilizadas. V. Pedidos 98. Ante todo o exposto, máxima em razão das rígidas conclusões verificadas no relatório técnico de auditoria emitido pela qualificada equipe do Instituto Voto Legal e IVL contratada pelo Partido Liberal, que aponta desconformidades irreparáveis de mau funcionamento das urnas eletrônicas, de forma a macular o resultado do segundo turno das eleições de 2022, requer-se, o recebimento da presente representação, ante o preenchimento dos requisitos previstos no ordenamento jurídico de regência, inclusive com apresentação de fundamentos e provas idoneias, além de plano de trabalho, artigo 51 da Resolução 23.673/2021, sua autuação e livre distribuição a um dos ministros desse, e Tribunal Superior Eleitoral. 2. A intimação do Ministério Público Eleitoral para tomar ciência e atuar, no feito na qualidade de custos legis. 3. A intimação das partes indicadas no polo passivo para o efetivo, contraditório. 4.
Criação de comissão técnica independente de verificação extraordinária, formada por profissionais especializados, com notório saber técnico em auditoria de sistemas de informação, através de arquivos de log de sistemas, que não sejam filiados a qualquer partido político e nem sejam servidores ou colaboradores da Justiça Eleitoral, a fim de que se garanta a total transparência dos trabalhos de verificação. V. Ao final, que sejam invalidados os votos decorrentes das urnas em que comprovadas as desconformidades irreparáveis de mau funcionamento, modelos UE 2009, UE 2010, UE 2011, UE 2013 e UE 2015, sendo determinadas as consequências práticas e jurídicas devidas com relação ao resultado do segundo turno das eleições de 2022. 99. Pede, ainda, que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB, DF 12.330, sob pena de nulidade. 100. Cumpre frisar, por derradeiro, que a defesa dos requerentes manifesta, neste ato, o interesse em realizar sustentação oral quando a ação for levada à sessão de julgamento e, para tanto, elabora prévio e expresso requerimento, no sentido de que seja notificado com antecedência legal da referida sessão. Termos em que, pede e espera provimento. Brasília, DF, 22 de novembro de 2022. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB Distrito Federal 12330.